Liga 33! Começando agora mais um episódio do 33, esse episódio que tem 5 trailers de segunda a sexta e aos sábados o programa completo com 30 minutos exatos. Então já aproveita, já se inscreve, já vai curtindo, compartilhando esse vídeo aqui com seus amigos, que para nós é sempre muito importante. Eu sou o Gabriel Carvalho, estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro Júlio Camacho. Fala, Júlio. Um prazer de novo estar com você, Gabriel, e um prazer em especial hoje, uma pessoa que além de eu admirar bastante, né, o aspecto profissional, eu admiro muito o aspecto pessoal. É um grande amigo. Segundo ele, é o segundo nome mais bonito que ele conhece, né? O primeiro, né? A gente vai saber daqui a pouco. Queria mais uma vez te dar boas-vindas. Júlio Freire, muito obrigado por estar com a gente. Um prazer que você esteja aqui, viu? Obrigado a vocês, por me receber aí. A satisfação sempre falar do meu trabalho, que eu gosto muito e, ainda mais com uma pessoa com um nome maravilhoso, duas pessoas com nomes maravilhosos, mas, tem que falar que o Júlio Camacho é a segunda pessoa que eu conheço com o nome mais bonito no mundo. É isso aí, Júlio. O Júlio Freire, ele é dublê, é um grande dublê, um grande profissional e uma pessoa, assim, muito interessante. A conversa de hoje vai ser muito bacana. E eu já queria começar por aí, Júlio. Cara, o que leva alguém a querer ser dublê? Como é que é o início dessa carreira? No meu caso, veio de criança mesmo, porque eu assistia os filmes de Bang Bang, eu achava legal, os caras morrendo. Na minha não, na nossa época, né, Julião? O Gabriel não, que ele é novinho ainda, mas na minha época, tinha um seriado aqui no Brasil chamado Duro na Queda, que aí nos Estados Unidos é o Fall Guys, né? Cara, eu amava esse seriado e eu queria ser igual o Colt Seavers, o ator principal, que era o Lee Majors. Ele interpretava um dublê e o caçador de recompensas. Ele revezava nessas duas profissões. E o Lee Majors, por um acaso, ele era dublê de verdade. E isso deu a força pra ele no seriado e eu amava, cara. Que era carro saltando, carro explodindo, gente pegando fogo, gente pulando de prédio, fazendo aquelas coisas que, toda criança se encanta, né? E aí a paixão começou, e aí quando eu descobri que o ator não fazia cenas de ação, eu falei, não, eu quero ser um ator diferente, eu quero ser um ator e dublê, e eu me tornei ator e dublê, cara. Fascinante, eu sou aquele cara que adora ficar vendo os bastidores, vendo como é que os dublês atuaram, enfim, e tem filme aí, cara, que o dublê atua mais do que o ator principal, né? Como é que você encara isso, cara? Você poder ser às vezes um cara que aparece mais do que o ator principal, atua mais do que o ator principal e no final das contas ninguém sabe quem você é. O cara que vai lutar, que vai fazer tudo e no final o ator que leva toda a fama. Como é que você encara essa parte? Essa é a função do dublê, né, cara? É dividir o personagem com o ator, né? Eu nunca falo que eu dublo alguém, eu sempre falo que eu substituo o ator na personagem ou então eu divido o personagem com o ator, né? E, cara, a minha função, todo mundo fala assim, nossa, cara, você viu a cena que o ator fez e eu sabia que fui eu? Me sinto muito lisonjeado, porque significa que meu trabalho foi muito bem feito. O anonimato faz parte da profissão, né? Cara, muito legal isso. Inclusive, assim, sublinhando bem que, de fato, você é um ator. Sim. E um ator que substitui outros atores em cenas mais perigosas e vai fazer melhor aquela cena do que aquele ator faria, né? Talvez, né? Porque, cara, eu não tô ali pra substituir o ator porque ele não sabe fazer a cena. Talvez ele faça a cena melhor que eu. Só que a possibilidade dele se machucar é muito maior do que a minha, porque eu sou treinado pra não me machucar, né? Então, tipo assim, se eu me machucar, é cruel, mas é isso. Se eu me machucar, eu troco o dublê. Agora imagina trocar a estrela do filme, cara. Quase um mês filmando, o cara quebra a perna, vai ter que ficar 3 meses parado, faltando 15 dias pra acabar a produção. E aí o que acontece, né? Então o dublê, ele existe pra dar essa continuidade, pra ajudar a personagem a ser mais crível, né? Ajudar o herói a brilhar, né, velho? O sucesso da personagem é nosso também, entendeu? Cara, que legal, que legal. Eu imagino que você tenha se machucado muito pouco ao longo da carreira, né, Júlio? Deve ter caído muito pouco, né? Eu vou te falar, cara, acidentes assim sérios de me machucar grave foram poucos mesmo. E geralmente é no treinamento que a gente se machuca, né? Porque, você tá treinando ali, você tá experimentando, né, cara? Você não vai chegar no set de filmagem pra experimentar uma coisa na hora da cena, né? Então você precisa dar aquele gás, fazer aquela preparação pra você chegar lá e não ser surpreendido por qualquer outra coisa. E mesmo assim a gente é sempre surpreendido. E são mais acidentes. Aqui no Brasil, pelo menos, o nível de segurança nosso é muito alto, cara. Como a gente sempre seguiu essa linha do cinema americano, do cinema chinês, e a gente ouvia, né? Hoje em dia a gente tem mais informações ainda, mortes, sobre acidentes sérios e tal, então a gente focou muito nisso, em tentar ser o mais perfeito, mas sempre com mais segurança, com o freio de mão um pouco mais puxado. Tanto que aqui no Brasil, eu acho que é um dos países com a menor taxa de mortalidade. Eu não conheço nenhum dublê aqui no Brasil com reação. Queria saber de você, como é que funciona o processo de treinamento? Eu sei que você tem lá a empresa Impacto, Dublês, enfim. Como é o processo
processo de treinamento? Qual é o dia a dia de um dublê para se preparar para a profissão? Principalmente carro-chefe, né? Eu acho que do cinema mundial é luta, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma tradição de ser um país de lutas marciais, assim. A gente tem a nossa capoeira, o nosso jiu-jitsu, mas no geral o povo em si é leigo, né? O fogo também é uma coisa que a gente tem feito muito. Eu, por exemplo, tô quase batendo meu próprio recorde de corpo em chamas, né, no ano, que é muito legal, adoro fazer. É um trabalho de muita responsabilidade. Ele parece fácil, mas ele é muito difícil, porque se dá errado é irreversível, né? Eu sempre falo pra todo mundo, fogo não pode dar errado, porque quando dá errado, meu irmão, fica pra sempre a marca ali, você vai carregar pra sempre uma cicatriz muito feia. Eu ia comentar uma coisa que é impressionante como a cabeça do dublê funciona diferente. Quando ele fala assim, fazer fogo parece fácil, não só pra dublê que parece fácil, pra todos nós é impossível. Parece fácil pra você, Gabriel? Cara, então, é isso que não, de maneira alguma. Isso aí eu acho bacana ver, por isso que eu acho legal a profissão de cada um, cara, e a paixão da pessoa pela profissão. Porque o que ele tá falando é completamente insano pra nós. É insano, não é fácil. Insano, e você vê que ele tem um prazer de fazer isso. Eu acho legal, cara, é muito maneiro isso. Cara, pra mim é muito maneiro, pra mim, assim, hoje em dia, assim, lógico, eu já peguei fogo, nem sei contar quantas vezes, eu acho que deve estar beirando a 100 vezes. E, cara, hoje em dia, durante o Corpo em Chamas, eu já não tenho mais aquela adrenalina de, vamos lá. Não, ali eu já fico pensando, contando quantos segundos eu já tô pegando, aonde eu tenho que ir. Já observo meus amigos que vão fazer o resgate, né? No caso, a nossa brigada de incêndio que vem apagar, que tem que ser, né? Não pode ser qualquer bombeiro para pagar a gente, tem que ser a nossa equipe. Hoje em dia eu consigo ter esse domínio, né, cara, de me concentrar mais no trabalho ali, não deixo adrenalina. Antigamente, tacava fogo, eu corria e deitava onde tinha que apagar, né? Hoje em dia eu consigo analisar mais. E com isso eu consigo aperfeiçoar cada vez mais o trabalho, né? E adrenalina? Que tipo de trabalho te chama mais atenção, te deixa mais excitado, mais nervoso, mais preocupado? Cara, é quando eu não tô em cena. Porque outra pessoa em cena, eu fico morrendo de pânico. Porque eu sei o resultado final que eu posso entregar, né, cara? Quando é um amigo meu, por mais que eu confie na pessoa, eu fico com aquela dúvida, né? Porque tá tudo nas minhas costas, eu sou responsável por ele. Independente se ele errar ou não, eu que tô ali. Então eu acho que coordenar é o que me dá mais adrenalina. Senão é o que eu falo, cara. O dublê que não tem medo morre cedo. Tem que ter medo, sim. Eu acho que tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho aquela pontinha de sensaçãozinha. Caraca, vai tudo certo, tô aqui, você tem que se concentrar. Sim, cara, o dia que acabar esse friozinho na barriga, tem que parar de trabalhar. Porque aí você tá próximo do fim. Esse friozinho na barriga que é o que move, é o que nos faz manter alerta, atento. E quando esse friozinho não tá na barriga, vai ver que deve ter alguma coisa errada. Júlio, eu queria saber um pouquinho mais sobre as suas referências. Assim, eu consigo rapidamente, pensando com a minha cabeça, né, alguns filmes de estilos diferentes. Você falou dos filmes chineses, né, aquele pessoal voando e dando aqueles voos maravilhosos, lutas aéreas. Aí tem um Kill Bill, uma coisa mais forte ali, mas também extremamente artística. Vai ter um John Wick da vida com as lutas mais realistas, com bala. O que você tem de referência? O que você gosta de ver? Qual é a sua preferência? O que você gostaria de fazer? Conta um pouquinho sobre o que você vê no cinema, na televisão, enfim. Cara, eu vejo desde os clássicos de capa e espada preto e branco de antigamente, sabe? Até, cara, filme chinês, mangá. Eu tenho que buscar referência em tudo. Eu gosto muito do cinema clássico, de como era feito antigamente, os western, capa e espada principalmente. Mas, cara, o cinema hoje, por exemplo, você citou John Wick dirigido por um ex-dublê, né? O Chad Stahelski, é um ex-dublê, é um coordenador de ação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui, inclusive nos Mercenários, né? Que foi gravado aqui no Brasil, foi uma honra, onde eu aprendi muita coisa, né, legal, né? E o Chad, consegui aprender muito com ele em questão de direção, né? Porque assim como todo coordenador de dublê gringo, aqui no Brasil a gente também pensa em um dia ser diretor de ação. Então, eu queria que você desse pra gente uma espécie de uma panorâmica das atuações. Então, por exemplo, a gente falou de luta, falou de fogo, falou de saltos. Quais são as categorias, né? Quais são os grupos, por exemplo, de atuação de um dublê, por exemplo? Cara, é uma variedade muito grande, né? Lutas, carro-chefe, né, no Brasil, cenas com carro, perseguições principalmente, acrobacias, essas coisas aqui no Brasil tá começando a ter mais agora, né? Principalmente com carro, com moto. Hoje em dia, a nova geração de diretores, né, cara, estão prezando muito isso. E isso acabou dando um impulso. Hoje em dia, as séries nacionais aqui são muito consumidas. A gente trabalha em algumas, assim, e a quantidade de trabalho e elementos que tem pra gente é absurdo. A gente trabalha que nem louco nessas épocas. Eu queria saber, Júlio, como
é a sua relação com os atores? Eu sei que você é um ator, mas estou falando enquanto dublê. Eu imagino que tem atores que se envolvam mais, se envolvam menos. Eu queria saber qual é o envolvimento, primeiro, do ator com você. Tem ator que fica do teu lado, querendo saber como é que você vai saber, interessado em como vai ser a sua atuação. E pelo seu lado, como é a sua preparação? Você tenta imitar aquele ator, você tenta pegar os trejeitos dele, você tenta pegar o jeito que ele anda. Como é que funciona essa relação entre você e os atores? Cara, eu sempre fico observando muito, né, como o personagem dele anda, como a personagem dele se comporta, como ela pega um copo, como ela mexe, se ela usa o bonezinho assim, é importante, se ele dá uma mancada, se ele tem um tique de ombro, na luta, se ele tem um estilo, né? Nosso trabalho, como eu falei, é de observar muito, sabe? Tentar sugar o máximo, porque de ator para ator, quando o ator vai interpretar a mesma personagem, ou seja, num filme ou numa peça que já foi feito, eles têm essa coisa de não copiar, de não querer se comparar ao outro, né? E nós, como os dublês não, a gente tem que copiar exatamente como a personagem foi construída pelo cara. E muitos deles gostam de fazer essa troca mesmo com a gente, sabe? Tem alguns atores que nem ligam muito pra situação, tem alguns, a maioria não gosta muito de ação, aqui no Brasil é muito louco isso, né? Mas os que gostam, cara, chega a ser alucinante, os caras são muito comprometidos, assim. Tem uns que dá até medo, que quando os caras vêm bater, eles batem assim. Não com maldade, mas bate com amor, né? Você fala, nossa, não, assim, sai mancando com a costelinha meio de lado. E é nessa base. Eu tenho uma experiência muito interessante com o Júlio. Conheci o Júlio mais de 10 anos atrás. Eu estava na época produzindo uma série, até o piloto de uma série para streaming aí no Brasil. E teve uma situação muito inusitada, que era uma cena de atropelamento. E aí a gente estava no meu apartamento, que era próximo do local que a gente ia filmar, estava lá passando a cena e tudo mais. Aí eu cheguei para a atriz, né, fui repassar com ela a cena, uma atriz brilhante, por sinal, Natasha Stransky. E ela falou assim, Júlio, tem um negócio que eu não te falei, eu não sei dirigir. Falei, vem comigo. Aí desci com ela, fui pro local, e aí comecei a ensinar ela a dirigir na hora, algumas horas antes de a gente filmar. Aí cheguei pro Júlio e falei assim, Júlio, é o seguinte, ela aprendeu a dirigir há meia hora atrás, uma hora atrás, né? De repente a gente pode fazer um atropelamento, o carro parado, você vem, bate, a gente monta, o diretor, o Felipe, tava com a gente. De repente a gente pode mudar. Ele falou assim, não, de jeito nenhum, manda acelerar mesmo. Eu falei, mas Júlio, de repente vai devagar. Não. Quanto mais rápido, mais real. E eu falei, cara, como é que esse cara vai fazer esse negócio? E eu lembro, assim, até hoje, Júlio, assim, é uma imagem que não sai da cabeça, ela acelerando e você correndo na diagonal pra fazer pra valer. A gente tava com a Tractana, tava com a câmera dentro do carro, tava filmando de fora. O berro que ela dá... Eu amassei o carro dele. Amassou meu carro novinho. Ele caiu em cima do carro e foi perfeito. Mas, assim, o que foi espetacular foi que na hora que ele passa na frente e entra, naquele momento a Natasha não estava atuando, ela estava vivendo um atropelamento, porque foi real. E ele caiu e todo mundo, assim, ficou um silêncio, tinha umas 30 pessoas ali no entorno, ficou aquele silêncio, ele caiu no chão. Eu acho que ele fez de propósito, ele demorou uns 2 segundinhos a mais para se mover do chão, então ficou todo mundo naquela suspensão, e depois ele levanta rindo. E ficou, pô, quer fazer de novo? E ficou ótimo, ninguém queria fazer de novo. Primeiro porque ficou muito bom, e segundo que todo mundo estava morrendo de medo de reproduzir aquela cena. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, tal qual esse exemplo. Tem situação que você chega, tá tudo preparado, tudo programado, aí chegou no set de filmagem e fala assim, pera um pouquinho, putz, vai dar errado. Não vai dar, não. Já teve essa situação que você chegou lá e fala assim, poxa, era uma coisa, virou outra? O tempo todo. Isso aí é 98% do tempo. Você prepara, você chega lá, cara, muda tudo, brother. Muda ângulo, muda eixo. Ah, não, porque essa personagem, ela tem que vir de outro lugar, ela tem que vir por trás. Então você tem que estar preparado para essas mudanças repentinas que acontecem. Que eu falo, é um Kinder Ovo, né, velho? Você só descobre o que acontece quando você abre ali a parada e fala, nossa. Às vezes tem diretor que joga muito com a gente, às vezes tem diretor que o cara não, ele quer a cena daquele jeito e a minha função é entregar a cena pra ele. O risco aumenta muito quando troca? Aumenta muito. Esses dias, por exemplo, queriam que o ator fizesse uma direção de precisão. Eu falei, cara, não tem como, cara, ele vai quase atropelar o dublê. Não, mas é só passando. Eu falei, é só passando, mas vai que dá um tique, vai que o freio do carro, vai que um buraco, alguma coisa, e como é que eu vou proteger meu dublê? Em relação a seguro também, né, cara? O ator, pô... Tem um seguro caríssimo ali que envolve o ator, a equipe toda. E se acontece um acidente e não foi com um profissional adequado para aquela função, cai na culpa do coordenador, né? Porque eu levei um Precision Driver para realizar a cena. Então não posso deixar um ator fazer. Eu tô colocando o set em risco, meus amigos em risco. O cara pode saber dirigir pra caramba, mas às vezes a gente pega carros antigos, velhos. Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né, cara? E essas adversidades é o tempo todo. Então a gente sempre vai assim, com plano A, B, C,
D, E, F, G, H, e o A nunca é o que é executado, entendeu? Eles fazem qualquer cena, ou tem alguma cena que já aconteceu de você falar, essa não dá pra fazer, não vou fazer, não tem como? Cara, já teve vezes assim de eu chegar o cara no set, o cara falar, ó, você faz essa cena, era até uma levitação na época, eu nunca tinha feito, ia envolver uma explosão, nunca tinha trabalhado tão perto de uma explosão. Falei, cara, eu não quero fazer não. Aí ele, por quê? Falei, cara, é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, eu não sei como inicia nem como termina, entendeu? Não dá pra fazer na loucura. Todo mundo ficou olhando meio estranho pra mim, mas eu gostei muito dessa minha atitude e eu achei que mostrou um pouco de maturidade profissional ali, sabe? Que às vezes, pô, não adianta você ser herói uma vez só, né, cara? É melhor ser um covarde todo dia do que um herói em 1 minuto, né? Faz parte da sua profissão também, né? Saber dizer não, saber quando não dá pra fazer. Também você tá ali pra isso, não é para você não é dublê pra se machucar, muito menos pra morrer. Então, se você entende que uma cena vai causar uma lesão ou pode causar a morte, não tem por que fazer. Eu acho que é teu trabalho também fazer isso é pra preservar a produção, os produtores, os diretores. Eu acho que tá tudo certo. Não, exatamente, cara. Eu não sou a estrela do filme, eu não sou. Cara, a gente tem que trabalhar em prol da produção do filme, né? Em prol de um produto final, não tipo que, pô, não, vou fazer porque eu sou brabo, né? Não, sempre assim. Você consegue identificar quando é o ator, quando é o dublê? Você vendo o filme, pronto, sem ter informação nenhuma. Você bate o olho e fala assim, aqui trocou, aqui não trocou? Ah, sim, sim. Às vezes é muito imperceptível, né? Mas pela cena fala, ó, lógico, que não foi o cara, né? Às vezes a caracterização, às vezes a semelhança do dublê com o ator, né? Assim, às vezes é muito parecido. O Tom Cruise mesmo, ele tem 3 sósias, cara. Porque, assim, tipo, o Tom Cruise, ele é o dono da franquia, né? Missão Impossível. E por isso que ele faz aquelas cenas mais sinistra, tal. Ele se prepara muito bem pra cena. E aí todo mundo fala, ele não usa dublê, usa porque ele é o diretor, ele é o produtor, então às vezes ele tá fazendo uma cena sinistra lá e precisa de uma cena de luta ali, ele já bota um dublê dele lutando lá enquanto ele tá pulando o prédio, né? Assim ele resolve a vida dele. O cara curte, né? Você falou aí sobre tipo físico, sobre você saber quem é o cara parecido. Você, por exemplo, quem que você já fez ou quem que você costuma fazer, o que você faria nos dias de hoje, por exemplo, como dublê? Cara, hoje eu não tô velho, gordo, barbudo. Cara, eu já fui dublê do Thiago Lacerda, né, cara? Eu tenho 1,70 m, Thiago Lacerda 2,2 m. Mas eu pendurado num penhasco a 30 metros de altura, fiquei igualzinho. Um do lado do outro eu parecia uma maquete, né? De como seria. Mas foi legal, Teve uma caracterização aqui que eu fiz pra uma série chamada Passaporte pra Liberdade, que, cara, botaram um enchimento em mim, eu virei um cara muito grande mesmo, sabe? Fiquei bem gordão com esse enchimento. E como eu ia pegar fogo, foi uma roupa especial com um material adequado, e a caracterização me colocaram barba fio a fio, sabe? Eu raspei a cabeça pra ter uma careca. E isso foi muito legal, porque, cara, quando me colocaram do lado do ator, até eu me impressionei, sim. Eu falei, meu Deus, existe mesmo essa possibilidade de uma pessoa ser a outra, cara. Hoje em dia, aqui no Brasil, o trabalho de caracterização tá bem avançado. Os profissionais aqui estão cada vez melhores nesse sentido, sabe? Estão fazendo muito bem. Deixa eu mudar um pouquinho o eixo. Você como professor agora, né? Quer dizer, você tem tanta experiência e aí você começa a ter responsabilidade de transmitir alguma coisa para outras pessoas que estão começando na carreira. Como é que é isso? Quais são as dificuldades? O que você conta de mais interessante dessa turma que está chegando, dessa nova geração, e como é que é a sua relação com eles? Você vira meio que pai, né? A relação é praticamente essa. Ao mesmo tempo que você é exigente, você não quer que ninguém se machuque, que ninguém, sabe, tenha um prejuízo de não poder trabalhar no dia seguinte. Mas o treinamento do dublê é duro por si só, porque, pô, a gente executa cenas absurdas, perigosas, então tem que ter uma certa disciplina. Então a gente cobra muito isso, né, cara? Mas é aquilo, também a gente não pode ultrapassar o limite de uma pessoa. Pô, botar o cara para pular de 5 metros de altura, se o cara tem medo de altura. Se ele tem medo de altura, vamos trabalhar. Porque ninguém pode ser bom em tudo, né, cara? Eu tenho coisas que eu mando muito bem, mas tem coisas que eu não faço nem a pau. Cenas com carro mesmo, quem faz são meus amigos. Eu nem me meto a querer fazer, porque os caras são bons demais para eu querer, pô, disputar com os caras. Então, a gente tenta separar isso nos dublês, ver quem é melhor em quê. A gente começa dando um treinamento igual para todo mundo, depois a gente vai direcionando cada um para o seu nicho e tal, mas a ideia é que todo mundo saiba fazer tudo, né? Condicionamento físico é muito necessário, né? A ideia não é chegar aqui e ficar ensinando ninguém a lutar nada, a dar soco, a chutar, não. A ideia é que as pessoas já cheguem aqui sabendo, né, desse tipo de coisa, e a gente só adapta para nossa coreografia, que é o que eu falo, que o nosso trabalho de luta tem mais a ver com dança do que com luta, né?
Tanto que é uma coreografia de luta. Isso aí me faz pensar o seguinte, cara, qualquer um pode ser dublê? Digamos que a pessoa não sabe nada de luta, nada de dança. Tem como ser dublê? Cara, tem porque existem várias áreas. O cara, pô, ele pode não saber nada de luta, mas ele pode ter uma boa destreza para rolar uma escada, pode ter um bom reflexo para quase ser atropelado ou para ser atropelado. O fogo, né? O cara, pô, pode ter medo de altura, mas ele não tem medo de fogo. Eu, por exemplo, cara, eu não sou um exímio nadador, né? Então, cenas de água eu prefiro não fazer. Lógico, nada o suficiente pra minha diversão, mas, pô, nadar profissionalmente, eu não posso comprometer uma cena, né, velho? Eu não consigo nadar 3 horas seguidas, eu consigo nadar 10 minutos. Então, às vezes, uma cena pode levar 3 horas pra ser feita, então tem que ser uma pessoa com esse preparo, com esse condicionamento, conhecimento, não pode ser eu. Eu acho engraçado de novo, a tua resposta é muito bom, cara, isso é muito bom, Ju, porque às vezes o cara gosta de rolar mais escada, o cara gosta de ser bom pra ser atropelado, o cara, as respostas são maravilhosas. Eu ia falar a mesma coisa. Pra tomar um tiro, né? O cara é bom pra tomar um tiro? É bom pra tomar um tiro, pra ser queimado. Lutar com um tubarão, porra, o cara tem uns talentos, né? Assim, na hora que ele falou, não, fulano é bom de rolar escada. Eu falei, meu Deus, eu nunca me imaginei rolando uma escada. Eu não tenho essa imagem de eu próprio rolando a escada e pretendo nunca tê-la. Que absurdo. Eu toda escada que eu olho, eu falo, pô, essa aqui é legal de rolar, ó. Essa aqui é bom. Mas tem isso mesmo, cara? Você, quando tá nos lugares, você já olha imaginando, fazendo caindo ali, se mais pulando? Já, cara. Quando eu cheguei na casa, no apartamento do Júlio, que era o penúltimo andar, o último, não lembro. 23º andar. A primeira coisa que eu cheguei, eu olhei assim, eu falei, nossa, deve levar uns 3 segundos pra cair daqui de cima. Se eu fosse cair, eu cairia ali, que é mais macio. Eu sempre chego assim nos lugares. Quando eu na rua, tô olhando pros lugares assim, pô, aqui daria pra fazer uma cena maneira. Eu sempre penso assim, sabe? Eu vivo... É o que eu falo pra todo mundo, eu sou dublê 24 horas, né, cara? Eu chego em casa, eu tenho que assistir um filme ou pelo menos uns 2 episódios de uma série de ação pra dar aquela relaxada. Isso que o Júlio falou, eu testemunhei. De fato, eu morava no 23º andar de um prédio. A equipe tava lá, ele pega, olha e tal, fala isso, e depois, quando a gente vai filmar na externa, eu lembro que tinha uma árvore muito grande, ele falou exatamente isso. Essa árvore deve ser legal de cair. Eu fiquei olhando, como que funciona? Como é que opera o cérebro dessa criatura, né? Ele olhando pra árvore, deve ser legal de cair dessa árvore. Todo lugar que eu chego, como eu falei pra vocês, eu vou andando na rua, eu falo, caramba, imagina, o cara salta dali, pula em cima desse caminhão, vem passando outro caminhão, o cara já pula no caminhão, sabe? Tipo, já vai funcionando, né, cara? E aí, às vezes, eu chego em casa, escrevo essas cenas e depois eu junto no roteirinho pra quem sabe um dia a gente rodar, né? Legal. E você leva isso, essas ideias para um diretor? Já trocou ideia com o diretor sobre isso? Ah, sim. É o que eu falo, né, cara? A gente sempre tem que estar preparado com o plano A, B, C, D, E, F, G. Então, muitas coisas, caraca, aquilo que eu pensei aquele dia dá pra encaixar aqui. E às vezes a gente consegue encaixar sim. Mas, Júlio, eu tava vendo sobre você, enfim, você é ator também, tem grandes trabalhos aí em várias produções, tava vendo até Teu Rio. Tem até um que é interessante, você tá no cavalo, depois só que no final tu toma um tiro e cai também. Eu falei, caraca, exatamente. Entrou o dublê aí no meio da história. Mas como é que é na sua cabeça esse seu trabalho como ator, como dublê? Você prefere fazer um ou outro? Você prefere ser mais dublê do que ator? Você investe na carreira de ator, continua? Eu vi que você falou de teatro também. Como é que funciona essa relação entre... Eu sei que o dublê não deixa de ser um ator, né? Mas enfim, sim, é o ator dos bastidores, digamos assim. Como é que funciona isso na sua cabeça? Como você atua em relação a isso? O que é que você quer fazer daqui pra frente? Cara, eu divido muito bem isso. Eu acho que, apesar das duas profissões andarem juntas ali, na minha cabeça eu separo muito bem. Quando eu tô atuando, eu tento ser mais ator ali. Se eu fui contratado pra ser ator, chegar lá, ter um dublê pra mim, ok. Se eu conseguir, se deixar eu fazer a cena, eu vou fazer. Senão, eu vou obedecer quem tá me pagando ali, né, velho? Que essa é a função. Eu fui contratado por uma coisa. Quando eu tô como dublê também, tento não brilhar mais que o ator, porque, pô, é ele que tem que brilhar. Eu tô ali a minha função é fazer ele brilhar. Quanto melhor eu apanhar dele, mais o personagem dele vai... porque eu sempre falo, né? Quem faz a luta ficar bonita é quem apanha. Então, esse trabalho é muito importante pra personagem do cara. O sucesso dele é meu. Então, quando eu tô atuando, nessa cena do cavalo mesmo aí, uma novela, Dona do Pedaço, tinha um dublê pra mim. Conheci o coordenador de dublê, amigo meu, já tinha trabalhado comigo. Eu falei, pô, eu gostaria de fazer a cena, cara. Tudo bem? Ele, claro, pô. O moleque tá ganhando já, tá tranquilo. Vai lá, fica de boa. E foi. Eu mesmo executei a cena. Mas até então eu meio que surpreendi todo mundo lá, né? Porque apesar de conhecer muita gente no meio do audiovisual, tinha algumas pessoas que não me conheciam, principalmente a diretora, a Amora, ela
sabia que eu era dublê mesmo. Achou que eu tava falando que era ator e dublê só pra ter uma moralzinha, né? Mas foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer, era o meu sonho, fazer uma cena trocando tiro de cima de um cavalo e cair. Era o sonho de criança, tá ligado? De western, aquela cena do western. Com base nisso até então, tem alguma, em termos de desafio mesmo, alguma cena que você gostaria de fazer que você não fez ainda? Aquela coisa tipo assim, puta, essa aí deve ser o topo. Cara, tem uma cena que esses tempos eu fiz até, não, nem perto de parecer, que é fazer uma queda de altura pegando fogo. Mas é que tem um dublê dos anos 80, 90, eu não lembro, que ele fez uma cena atravessando uma vidraça de um arranha-céu pegando fogo. E eu quero muito fazer isso um dia, atravessar uma vidraça de um prédio bem alto, pegando fogo, muito fogo. Quero estudar muito para executar isso. Essa vai ser minha cereja do bolo. E é lógico, né, cara? Eu acho que todo dublê quer fazer uma capotagem um dia. Acho que é o sonho de todo dublê. Júlio, a gente sabe que assim, o sucesso é um péssimo professor, né? Muitas vezes a gente aprende mais com erro do que com acerto. Da sua profissão em particular, o erro ele pode cobrar um preço muito caro. Então deixa eu te perguntar sobre isso então. Fala um erro seu, aquele erro seu que você mais aprendeu. Cara, não confiar no meu instinto. Às vezes deixar na mão dos outros, o cara falar, não, vai dar certo, e eu tá vendo que aquilo não vai dar certo, e executar a cena mesmo assim e acabar me dando mal. Eu digo que eu nunca me machuquei em cena por culpa minha. Nunca, foi o erro meu que me levou a machucar. Sempre o erro terceiro. E todas essas vezes eu tinha aquele zumbidinho, falava, pô, não vai dar certo essa merda, não vai ficar legal, e acabava, e realmente era assim que terminava, né? E a segunda pergunta, o que você mais vê as pessoas, que tipo de erro as pessoas mais cometem? Ficar desconcentrado, cara, não se concentrar para fazer o trabalho, sabe? Às vezes os trabalhos mais idiotas é o que acaba dando mais problema, o que acaba machucando mais, sabe? Às vezes uma simples luta de espada pode se transformar num caos. O excesso de confiança talvez pode ser um dos fatores, né? Excesso de confiança nem se fala, eu acho que é o pior inimigo de um dublê. E a terceira pergunta é exatamente essa. O que você diz para uma pessoa que não erra, entre aspas, né? Aquela pessoa que acha que nunca erra? Eu lamento, né, cara? Não tenho o que dizer para a pessoa, você não acha que já tá errada, né? É o que você falou, o que eu falo pros dublês até aqui, quando eu tô passando instrução para eles, o cara tá errando ali, não é para você ou tirar sarro ou desdenhar, não. É absorver, agradece o cara por ele ter errado, que você vai aprender com aquilo. Eu aprendo com o erro de vocês, sabe? É sempre um aprendizado. Isso aí parece aquela velha coisa do eu só errei uma vez, né? Foi o dia que eu achei que eu tava errado. Exatamente. Essa coisa dessa arrogância. Mas, Júlio, partindo aqui para nossa pergunta tradicional, se você tivesse 3 minutos com alguma pessoa, uma pessoa que esteja aqui entre nós ou que não esteja mais entre nós, tanto faz, de qualquer época, de qualquer área, quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para essa pessoa? Nossa. Velho, vamos dizer assim, falando bem da nossa área, cara, a Maria tá com o Buster Keaton, né? Fazer uma aula com ele de expressão corporal, sabe? Poxa, isso aí é o máximo. Porque praticamente ele é um dos pioneiros, né? Na verdade, ele e Charlie Chaplin são os pioneiros dessa atuação física, né? Desse teatro físico, até porque não tínhamos avós na época, eles tinham que passar a mensagem. Era um cara que fazia você rir sem abrir a boca, né, velho? Ele tinha um corpo no olhar, no jeito de mexer a cabeça, disparar. E fora que, praticamente 80% das acrobacias que a gente executa física hoje é graças a esses caras, né, velho? São muito... A Maria tá com o Buster Keaton, o Charlie Chaplin também, sabe? Esse é o máximo. Que legal. Interessante. Muito legal, muito legal. Júlio Camacho, meu amigo, que programa, hein, cara? Que bate-papo interessante. E aqui no 33 a gente tem essa questão, né? São só 30 minutos. Aí tá a questão do o podcast é bom, que não é aquele podcast tão longo, mas também chega uma hora que a gente fica angustiado. Falei, gente, não dá pra desperdiçar material, não é mais num papo bom como esse. E que aconteça mais vezes, né? Júlio, um prazer grande estar com você. Poxa, te agradeço de coração. Repito mais uma vez, sou seu fã, te admiro bastante. Espero que a gente volte a trabalhar junto em breve. Tomara, em breve, cara, muito sucesso. Sigam a empresa, tanto a Impacto quanto eu nas redes sociais, @ImpactoDublês e @JúlioFreireAction. Um abraço para vocês, foi uma honra estar aqui conversando esse bate-papo gostoso. Como vocês falaram, a gente passaria 3 dias aqui. Que legal. Com certeza, com certeza. Meus amigos Júlios, os 2 Júlios aí, obrigado pela conversa incrível. E você que está aí vendo o 33,
pô, não tem como você não curtir, não tem como você não compartilhar, não fazer com que as outras pessoas também pensem um pouquinho, nem que seja uma coisinha de nada, mas já poder mudar de alguma maneira a maneira que você enxerga a vida. Então, vai lá, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais para que a gente possa trazer gente tão interessante como foi o Júlio Freire hoje, como são nossos convidados. Então, semana que vem tem mais. Obrigado por estar aqui com a gente e diga 33. 33.